Segunda, sincera. Segundou mais uma vez, meus amigos. Melhor dia da semana, disparado. E antes de começar, queria avisar que no final de semana lancei 2 vídeos da minha queridíssima HX Stomp. Um deles mostrando meu set de pedais, que envolve ela, e outro mostrando a simulação do AC30 dela, que é belíssima. E junto com esses vídeos, eu lancei o meu pacote de presets da HX Stomp. Então, se você tiver interesse, já sabe, os links estão aqui no card, beleza? Vamos diretamente para a primeira pergunta. Lucas, para quem está querendo montar um board com a mesma proposta, em termos financeiros e timbre, é melhor comprar uma caixa FR e usar IR, ou usar um Power Amp mais uma caixa? Será que Ampero 2 é uma boa alternativa à HX Stomp? Então, Fábio Monteiro Cruz, essa dúvida foi perguntada exatamente no meu vídeo aí, do set de pedais da HX Stomp, em que eu uso ela como o meu pré-amplificador, como o meu impulso response e uso também alguns efeitos dela. E respondendo a primeira pergunta do Fábio, para mim, o gabinete de guitarra, ele é insubstituível, saca? Eu já falei várias vezes aqui sobre essas caixas FR, que são supostamente caixas flat, e eu boto o flat bem entre aspas, porque essas caixas são nada mais nada menos do que caixas de PA, caixas de show, saca? Que o fabricante foi lá, tirou a marquinha da caixa de PA e disse que era pra guitarra. Isso não quer dizer que elas são ruins, saca? Elas cumprem a função perfeitamente, vão ser 1000 vezes melhor de você usar com impulso response do que um gabinete de guitarra. Mas não, de forma alguma, elas não são flat. É só você comparar o preço dessas caixas com a potência gigante que elas têm com monitores de estúdio que nem monitores legais são tão flat assim, saca? Então, se você quiser usar a sua pedaleira com impulso response e não quer passar pela missão de, tipo, procurar um falante de guitarra que realmente é difícil, tipo, os falantes, eles mudam muito o som da sua guitarra, então pode ser meio complexo você achar uma caixa bacana, enfim, que encaixe com o seu timbre. Vai numa loja de instrumentos musicais, testa as caixas de PA, todas elas, e é que o som estiver saindo melhor, você compra, beleza? Mas eu sempre vou preferir falante de guitarra. Para mim, a resposta, a dinâmica, a forma que ele interage com você quando você aumenta o volume é muito particular, saca? E eu prefiro 10.000 vezes tocar guitarra num falante de guitarra do que em PAs de estúdio, ou em monitores também de estúdio. E a segunda pergunta do Fábio, será que Ampero 2 é uma boa alternativa à HX Stomp? Então, para quem não sabe, a Ampero, a Rotone, no caso, lançou a Ampero 2 Stomp, eu acho que é esse o nome, que é basicamente uma irmã da HX Stomp, da Line 6. E eu tô vendo que tem muita gente intrigada com esse lançamento, tem muita gente com dúvida, e a treta é que ainda é a Ampero Stomp, ela ainda é um produto muito recente, saca? Então a gente tem poucas informações sobre ela. Mas baseado nas informações que a gente tem hoje, eu dei uma boa pesquisada, uma boa vasculhada em todos os vídeos que saíram até então da Ampero. E hoje, dia 6/12, segunda-feira, a situação que eu percebi, comparando essas duas pedaleiras, esses dois multi-efeitos, é que a Ampero, ela é basicamente $100 mais barata do que a HX Stomp. Em euro, ela é entre 50 e 70 euros mais barata que a HX Stomp. E as vantagens, elas meio que param aí, saca? Isso falando de hoje, dia 6/12. E eu vou explicar por quê. A HX Stomp, ela tem 8 blocos de efeitos. Você pode organizar da forma que você quiser, adicionar esses blocos. Cada bloco desse pode ser literalmente o que você quiser, mas são apenas 8. E a Ampero traz 12 blocos, o que é um aumento bem significativo, né, velho? 33% a mais. Mas, quando você vai dar uma olhada nos vídeos da Ampero, você vai ver a galera construindo os patches, construindo os presets. Quando a galera chega ali em 7 blocos, o fato da Ampero ter 12 blocos meio que não influencia em muita coisa, porque quando a galera vai chegando ali em 7 blocos, sem utilizar nenhum efeito muito chique, saca? O DSP da Ampero peida. Eu vi 2 vídeos em que acontece exatamente a mesma coisa. Vou deixar eles dois aqui no card, são em inglês, mas enfim, estão aqui. Um deles é do Léo Gibson, e quando ele vai construindo ali a cadeia de sinal da Ampero, fazendo uma coisa bem simples, tipo, bota um tube screamer, saca? Bota um amplificador, bota um gabinete, usa um delay até simples, um delay analógico. Quando ele chega ali no 7º bloco, quando ele vai adicionar um 8º, já rola uma restrição gigante que ele não consegue utilizar já boa parte dos efeitos, das opções da Ampero, e quando ele adiciona esse 8º, aí que tipo, você não consegue usar mais nada. Então, até o dia de hoje, é como se esses 4 blocos a mais fossem basicamente enfeite, saca? Mas pode ser que com futuras atualizações, o DSP
e o firmware da Ampero passe a trabalhar de uma forma melhor e isso seja otimizado. Mas hoje tá assim. E aí, falando do som em si, o som dos amplificadores, eu achei bem equiparado, saca? As duas são muito boas, mas quando você vai para os efeitos, já começa que o pitch da HX Stomp é muito superior, saca? A capacidade de produzir efeitos que modificam a afinação da Line 6 é incrível. Incrível, incrível. Equiparando-se a pedais que custam quase o preço de um HX Stomp, né? Tipo o POG 2. O efeito de drop dela é sensacional. E quando a gente passa para a resolução que esses efeitos rodam, na Ampero eles rodam em 24 bits 44 kHz, enquanto na HX Stomp eles rodam em 48 kHz. Caramba, Lucas, então isso aí deve fazer uma diferença gigante, né, nos efeitos, na qualidade dos efeitos. Então, pra mim não faz diferença propriamente dita na qualidade, saca? Eu já conversei sobre isso em outros vídeos, mas basicamente o ouvido humano não é capaz de perceber a diferença entre 44 e 48, saca? Mas o problema dessa questão é que quando você vai para as funcionalidades USB, a Ampero One, que eu tenho e uso lá em casa, ela também roda os efeitos em 44, assim como os IRs também, os impulse responses dela, assim como da Ampero Stomp, rodam em 44. E isso torna-se um problema gigante quando eu vou ligar ela via USB no computador para utilizar ela como interface de gravação. Porque o grande problema é que, apesar de CDs serem gravados em 44, vídeos rodam em 48, DVDs rodam em 48, vídeos quando você bota no YouTube, no seu navegador, ele está rodando em 48. E aí, meu velho, causa uma lambança geral do drive da Ampero ser em 44 e o resto do computador ser em 48, fazendo com que eu prefira desinstalar o drive da Ampero e aí eu perco a utilização dela como interface de áudio, mas continuo monitorando apenas o áudio que passa pelo computador e consigo tocar com ela junto com o YouTube de boa. Isso pra mim é uma questão, saca? Isso pra mim é um problema porque meio que inutiliza a função de interface de áudio da pedaleira e aí já é algo que dá pra levar em consideração antes de decidir entre HX ou Ampero. Se existir alguma forma aí na Ampero Stomp que eu desconheça para solucionar esse problema, digam aí nos comentários. E aí assim, meu velho, resumindo a história, a gente ainda tem pouquíssima informação sobre a Ampero. Ela ainda está nas suas primeiras atualizações, mas para você que está em dúvida entre comprar ou a Ampero Stomp ou a HX Stomp, se você não vai utilizar os efeitos de mudança de afinação e não faz questão de utilizar ela como interface de áudio, eu iria na Ampero e economizaria aí esses $100. E se você tem a HX Stomp e está em dúvida aí se vale a pena trocar pela Ampero, eu acredito que, pelo menos até hoje, até a data de hoje, com o firmware de hoje da Ampero Stomp, não vale a pena. Beleza? Próxima pergunta. O switch Ampero funciona na HX Stomp para subir e descer os bancos? Thiago Marques GT. Sim, você consegue colocar o switch da Ampero para fazer absolutamente qualquer função que você quiser na HX Stomp. Isso é totalmente configurável. Próxima pergunta. Extrato com humbucker consegue chegar no timbre da Les Paul? Koala Nu, não. Você vai conseguir sim um timbre mais pesado, um timbre mais gordo na sua Strato, se você colocar um humbucker nela, mas vai soar bem diferente, principalmente ali nos médios graves. O punch e o sustain de uma Les Paul pelo braço da guitarra ser colado é muito diferente de um Strato. Então não, meu velho, não rola. Se você quiser som de Les Paul, só Les Paul mesmo, beleza? Próxima pergunta. Qual fonte de força tu usa para ligar o set com a HX? José Alex Lima. Eu ainda estou usando a One Spot da Visual Sound. É basicamente uma One Spot que alimenta todos os pedais, menos a HX Stomp, que tem a fonte própria da Line 6. Funciona muito bem, tá? Até hoje, mas eu tô pensando seriamente em fazer um upgrade para uma fonte totalmente isolada. Faz tempo já que eu tô pensando nisso. Até para poder usar os pedais também em 18 volts, que faz bastante diferença. Mas é isso. Uma spot, fonte indestrutível e bacana. Próxima pergunta. Fala sobre a altura dos captadores. Valeu. Davidson Thiago. Então, meu velho, basicamente duas coisas acontecem no seu timbre quando você sobe ou abaixa os seus captadores, que é com a distância maior ou menor do polo lá magnético do seu captador em relação à sua corda, quanto mais perto você coloca, mais punch, mais ganho você vai ter. E vai ter também o famoso Proximity Effect, que é o efeito de aproximação, que acontece também com microfones e tal, que basicamente quanto mais perto a fonte de áudio está do que vai captar essa fonte, mais graves você vai ter. Então, se você quiser enxugar um pouquinho o som do seu captador, tirar ganho e deixar ele um pouco mais magro, abaixa um pouquinho. O contrário, se quiser mais ganho e deixar ele mais gordão, sobe.
Sempre lembrando de ver a relação entre os captadores, caso você queira usar as combinações dos captadores e querer que elas funcionem bem entre si. Se você aumenta muito a posição de um captador, a altura de um captador em relação a outro na sua guitarra, pode dar uma desbalanceada, saca? Eu geralmente curto os captadores mais baixo possível, porque eu sou um cara que curte captadores de médio e baixo ganho, beleza? Próxima pergunta. Qual pedaleira mais barata você indicaria para usar igual você usa a HX, Mark Santos Guitar? A HX eu uso no meu board, como eu falei aí no vídeo do sábado, e no começo do vídeo também, né? Basicamente como delay, reverb e o meu amplificador e o meu impulse response. E assim, velho, você tem várias opções para fazer isso daí. O Matheus Almeida, o Ney Goiaba, de Porto Seguro, ele usa bem parecido comigo, usa vários pedais de drive em uma pedaleira no final da cadeia, e ele usa a Zoom G1 e tira muito som dessa forma, saca? Saca aí o set dele. E você tem algumas outras alternativas aí no mercado, né? Tipo, você pode ir pra Moore também. A GE 150 já tem Impulse Response, então vai ser mais fácil você casar aí os seus pedais de drive com a pedaleira que te dá essa abertura aí, essa possibilidade de tanta diversidade de timbres, né, velho, e equalizações, que é o que o Impulse Response traz. Tem também a Ampere One, que é incrível também, excelente, os amplificadores são muito bons e também aceita Impulse Response, e os efeitos são bem melhores do que os da Moore, GE150 e GE200. Enfim, são várias possibilidades, beleza? Próxima pergunta. O que um pedal equalizador pode me oferecer no board? Então, Araújo Marcel, um equalizador ele pode ser um verdadeiro concertador, saca? Ele te dá uma porrada de possibilidades, desde você usar ele como booster também, um booster clean, você pode só aumentar o volume dele, ou um booster de ganho, você pode colocar ele antes dos seus drives e empurrar apenas o volume dele para te dar mais ganho. Ou ele pode consertar alguma frequência ali que tipo está muito estridente no seu board, você vai lá nela e consegue removê-la, assim como adicionar alguma coisa que está faltando. Eu particularmente não me interesso muito por pedais equalizadores, mas é uma questão basicamente de estilo, saca? Pode ser bastante útil para você. Próxima pergunta. Um compressor consegue ter a mesma função de um clean boost? Então, Araújo Marcel também, se o compressor for capaz de deixar de comprimir completamente o sinal, de quando você zerar a compressão ali, ele realmente zerar, sim. Mas até hoje eu não vi nenhum pedal que seja capaz de fazer isso. Inclusive eu já tentei utilizar e já usei, na verdade, por um tempo, o compressor da Marshall como meu clean boost, e ele nunca conseguiu ser totalmente clean, saca? De qualquer forma, eu utilizei esse pedal por um tempo para dar boost de solo, saca? Mas quando eu mudei para um clean boost de verdade, a diferença realmente foi bem grande. Então assim, você consegue usar, mas não vai ser totalmente clean. E essa foi a última pergunta do Segunda Sincera de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, comentar aí embaixo, literalmente qualquer coisa. Na primeira hora que esse vídeo for ao ar, eu estarei aí embaixo junto com vocês, respondendo tudo que vocês falam. Se você quiser dar um apoio mais forte ainda pro canal, torne-se membro a partir de R$5, você já consegue ajudar o canal a manter-se vivo. Beleza, beleza, beleza? Segue lá no Instagram, etc. Pipipipopopó, e até o próximo vídeo. Valeu!